A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Jó, capítulo 39, versículo de número 1, que diz: Tu conheces o tempo do parto das cabras selvagens? Podes observar quando as corças dão à luz? Em Jó, esse capítulo 39, Deus ele continua o seu discurso iniciado no capítulo anterior. Ele está questionando Jó sobre o funcionamento, da natureza e o comportamento de vários animais. Então, o objetivo, é demonstrar a limitação humana diante da grandeza, e soberania divina. Então, convidando Jó, à humildade e à confiança na providência de Deus. Quando ele diz aqui no versículo 1, qual foi o nosso texto devocional, a partir do 2, ele diz: Podes contar os meses que cumpre ou sabes o tempo do seu parto? Encurvam-se, dão à luz as suas crias, geram de si a prole. Seus filhos se fortalecem, crescem em campo aberto, saem e não voltam para elas. Então Deus ele está falando aqui, ele está perguntando a Jó se ele conhece os detalhes da gestação do nascimento desses animais, das servas e cabras montenses. Então, esses animais eles vivem em locais inóspitos, mas recebem o cuidado e a provisão divina para dar à luz e proteger ali seus filhotes. Vamos ver também que o Senhor ele questiona a respeito dos jumentos selvagens, quando ele diz no versículo 5 em diante, 5 ao 8, que ele diz: Quem libertou o jumento selvagem e quem soltou as cordas do asno veloz? Que fiz habitar no deserto e morar na terra árida. Ele despreza o tumulto da cidade, não obedece aos gritos ao condutor. O circuito das montanhas é o seu pasto e vai em busca de tudo o que está verde. Então, aqui, o conhecido, ou melhor, o jumento vai conhecido por sua independência, e aversão ao cativeiro. Eles vivem livres no deserto, mostrando que a criação opera segundo um propósito divino e não humano. Ele também vai falar a respeito do boi selvagem. A partir do versículo 9 ao 12, ele diz: Por acaso o boi selvagem te serviria? Ficaria junto à tua manjedoura? Podes com uma corda prender o boi selvagem ao arado e seguirá ele a ti, arando os vales? Confiareis neles por causa da sua grande força, ou deixarás o seu cargo, o teu trabalho? Então aqui também, quando ele fala, desse animal, é um animal de força indomável, que não se submete ao trabalho agrícola. Então Deus lembra a Jó que ele não possui a força nem a autoridade para dominar tal criatura. O Senhor também ele fala a respeito dos avestruz, quando ele diz aqui, no versículo 13 em diante, ele diz: As asas dos avestruz movem-se alegremente, mas é belo o adorno da sua plumagem, pois ela deixa os seus ovos na terra e os aquece no pó, e se esquece de que algum pé pode pisá-lo, ou de que um animal pode esmagá-lo. É duro, é dura com os filhotes, como se não fossem seus, embora o seu trabalho se perca. Ela não teme, porque Deus a privou da sabedoria e não lhe concedeu entendimento. Quando elas se levantam para correr, zombam do cavalo e do cavaleiro. Então, ele fala aqui desse animal, a avestruz, embora seja uma ave, ela não voa. Então, Deus ele destaca seus instintos, aparentemente peculiares, como ela deixa seus ovos, ilustrando que existem elementos na criação que existe simplesmente pela vontade, e sabedoria de Deus, escapando da utilidade, humana. Outro animal que o Senhor vai destacar aqui é o cavalo, quando ele diz no versículo 19 em diante: Por acaso
deste força ao cavalo, ou revestiste de força o seu pescoço, fizeste-o pular como gafanhoto, aterrorizando com seu relinchar impressionante. Ele escava no vale e tem prazer em mostrar sua força, sai ao encontro dos armados, ri do temor e não se espanta, não volta atrás por causa da espada. Aljava e lança cintilante e o dardo range sobre ele. Tremendo e enfurecido devora a terra e não se contém ao som da trombeta. Toda vez que soa a trombeta diz, eia, e de longe cheira a guerra e o trovejar dos capitães e os gritos. Então, ele diz que o cavalo é um símbolo de força, de coragem, indômito na guerra. Deus ele questiona se foi Jó que deu o cavalo a sua bravura e a capacidade de enfrentar o perigo sem medo nenhum. E ele fala do falcão e da águia, versículo 26 ao 30, quando ele diz, é pelo teu entendimento que o gavião se eleva e estende as suas asas para o sul? Ou é diante das tuas ordens que a águia sobe e faz o seu ninho no alto? Mora nos penhascos e ali tem a sua pousada, no topo dos penhascos em lugar seguro. Dali descobre a presa, seus olhos a enxergam de longe. Seus filhotes sugam o sangue, e onde há morte, ali ele está. Então, essas aves de rapina, o falcão e a águia, voam e constroem seus ninhos em locais altíssimos, grandes, graças ao instinto que Deus lhe concedeu. Então, isso reforça a ideia de que Deus governa até as coisas que estão totalmente fora do alcance e do controle do homem. Então, a grande lição desse capítulo é que se Jó não consegue compreender nem controlar as maravilhas do mundo natural, muito menos tem o direito ou a capacidade de questionar os desígnios e a justiça do Todo-Poderoso. Então, a mensagem central aponta para a confiança. Aquele que cuida dos mínimos detalhes da natureza também está no controle da vida humana. Então, que nesse dia você possa ficar com essa palavra, sabendo que o Senhor que tem todo o controle da natureza, Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Ele cuida da ave do campo, se Ele cuida do lírio do campo, Ele cuida de nós. Nós somos obra-prima da criação do Senhor. Se Ele tem todo o cuidado com todos esses animais a qual nós falamos aqui, imagine nós, que somos essa obra-prima da criação. Então, que nesse dia, nessa semana, você possa continuar confiando que o Todo-Poderoso Ele tem cuidado de nós. Deus te abençoe e fique com essa palavra.